Maravilha. Tem outra coisa também, quem está em casa já deve ter ouvido falar, que é do espectro autista. Essa palavra espectro pode deixar muita gente na dúvida, né? Então, eu queria que você explicasse o que é o espectro autista. Isso é muito bacana se falar, porque o autismo, ele não é uma doença. Ele é uma condição de saúde. O cérebro da criança autista funciona de uma outra forma. Então, se não é doença, não tem cura. E por que espectro? Porque cada criança, cada pessoa com autismo, ela é única. Alguns sinais vão ser mais evidentes e outros não, vão ser sinais muito sutis. Por isso que é um espectro e nunca vai ter uma pessoa com autismo igual a outra. E como todas as pessoas são diferentes, né? Então, olhar para essa diferença pode ajudar muito. Agora, como é que chega no diagnóstico do autismo? A gente leva a criança num único profissional? Quanto tempo leva para chegar a essa certeza desse diagnóstico também? O diagnóstico é clínico, precisa-se ter a observação ou o relato da família. Quando tem essas duas coisas, o diagnóstico ele é muito mais preciso. Hoje, neuropediatras fazem o diagnóstico, a equipe multidisciplinar também, se for treinada, também pode fazer o diagnóstico. Mas vale a pena muito a gente dizer que a intervenção, ela não depende do diagnóstico. Por quê? Nós da equipe multidisciplinar, a gente não trata a lesão cerebral. A gente vai tratar os sinais que a criança apresenta, que a pessoa apresenta. Então, se ela tem uma dificuldade na linguagem ou na interação social, o que nós vamos intervir é nesse aspecto. Mas, entretanto, o diagnóstico ele é muito importante porque vai trazer mais acolhimento, uma melhor rede de apoio e a criança vai ter mais possibilidade de se desenvolver. Maravilha. E assim, digamos que a criança, ela já cresceu, não é mais tão criança, já pré-adolescente, adolescente ou até adulto, né? Tem tanta gente hoje que investiga essa coisa do autismo. Dá para, assim, ir atrás desse diagnóstico e ter uma até melhora nessa condição de vida, nas interações sociais, depois que já passou essa primeira infância ou até na idade adulta? Sim, graças a Deus, nosso cérebro é plástico. Então, a gente continua aprendendo mesmo na vida adulta. Na infância, a plasticidade ela é muito mais elevada. Mas continuamos aprendendo, por isso que a gente está ainda estudando, né? Então, sim, se a pessoa com autismo, ela se percebe algo diferente, vale a pena ela ir atrás, correr e buscar um diagnóstico, porque ela vai ter um entendimento melhor da condição própria dela, tá? E ela pode melhorar também. E aí tem uma outra questão, que é a autoaceitação. Porque algumas vezes as pessoas se comparam e vejam que elas são diferentes umas das outras. E é bom a gente mostrar. Você está vendo em casa aí essas imagens lindas, dessas crianças fofas. Todas as imagens que a gente está mostrando foram autorizadas pelos pais, tá, gente? Estão lá, ó, se cuidando, fazendo esse acompanhamento, recebendo esse apoio para que tenha essa característica, né, do autismo e elas estão se desenvolvendo, recebendo esses apoios. Isso é tão importante, é tão bonito de ver, porque eu acho que as crianças ensinam sempre muito para a gente, né? Justamente sobre essa possibilidade da gente aprender. Então, talvez as gerações mais antigas, a gente que é mais velho, era um tempo na nossa sociedade onde não havia essa abertura para olhar a delicadeza das diferenças e do cuidado. Então, também a gente vê nessas crianças esse exemplo de que a gente também pode buscar suporte. Está tudo bem a gente não conseguir fazer tudo sozinho. O suporte é bom, é maravilhoso e pode nos ajudar a nos desenvolver. E na primeira infância, melhor ainda, não é verdade? E a importância do meio ambiente. Né? Porque durante muito tempo a gente imaginava que se uma pessoa não se desenvolvia da forma adequada, o problema era da pessoa. E hoje em dia, principalmente com o autismo, não. O meio ambiente tem um peso e uma força muito grande para acontecer o desenvolvimento. Que bom. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse tema.